Fala, leitores da Bíblia. Hoje a leitura vai ser em Atos, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: "Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai." E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela." E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: "Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos." Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?"
Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Antes de comentar um pouquinho a respeito do capítulo 16 de Atos, eu queria fazer uma pergunta para você. Se puder, pause o vídeo e vá lá embaixo e coloque nos comentários a sua resposta. A pergunta é a seguinte: como que alguém pode ter certeza que foi convertido? Se você não sabe onde ficam os comentários e está usando o seu celular, faz o seguinte: corre a página aí desse vídeo até lá embaixo, vai passar vários vídeos recomendados pelo YouTube e depois vai aparecer os comentários. Responda lá embaixo: como alguém pode ter certeza que foi convertido? A gente vê nesse capítulo a conversão de Lídia e a conversão do carcereiro. São duas conversões absolutamente diferentes, pelo menos no que diz respeito à situação que levou à conversão. A primeira foi Lídia. Lídia foi convertida no momento em que estava tranquila, ouvindo Paulo pregar o Evangelho. A palavra diz que o Senhor lhe abriu o coração. Não foi ela própria capaz de fazer isto. O próprio Senhor foi quem lhe abriu o coração para crer nas palavras que Paulo estava falando. Já a conversão do carcereiro foi numa situação bem diferente. Ele nem estava, talvez, tão interessado nisso. Ele estava apenas ouvindo Paulo e Silas cantando em meio à madrugada ali, depois de terem sido açoitados, estarem com as costas sangrando. Ele estava ali numa boa, só que aí aconteceu um grande terremoto, uma situação bem conturbada. Ele até mesmo ia tirar sua própria vida por imaginar que os presos poderiam ter fugido. E ele, com certeza, se eles tivessem fugido, seria punido gravemente pelas autoridades. Então Paulo fala para ele, grita para que ele não tirasse a própria vida, e ele então vem com essa pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Então essa é a oportunidade de Paulo pregar o Evangelho, e por meio da palavra, então, ele crê, e toda a sua família, naquela mesma noite, todos eles foram batizados. Eu não sei exatamente qual foi a sua resposta, eu gostaria de ver depois, mas o que eu percebo por meio dessas duas histórias, ou dessas duas narrativas de conversões, é que não há um padrão. Não há um padrão. Tem pessoas que veem a conversão por meio de um estudo bíblico, uma casa, de forma tranquila, outras pessoas na igreja, ouvindo uma pregação, ou de repente ouvindo um rádio, uma mensagem pela internet. Já outras pessoas, por vezes se voltam para o Senhor porque estão passando por profunda crise financeira, familiar, conjugal, ou então por causa de alguma doença. Então isso é usado por Deus para conduzir essa pessoa até Jesus.
Enfim, não dá para a gente ter certeza que alguém é convertido pelo modo como aconteceu, pelas situações que aconteceram. Eu lembro de, na minha infância, na minha adolescência, ouvir alguns testemunhos de pessoas que haviam sido drogadas, haviam feito as coisas mais terríveis na vida e agora Jesus tinha mudado a vida deles e eles então eram novas criaturas. E eu ficava pensando, poxa, nada disso aconteceu na minha vida. Será que eu vou ter que realmente ir até o fundo do poço para ter certeza que eu fui convertido a Jesus? E o tempo foi passando e eu percebi que não. Eu não preciso ter ido até o fundo do poço, não precisa ter acontecido nenhum terremoto na minha vida. A simples audição das Escrituras e a ação poderosa do Espírito Santo no coração é suficiente para converter qualquer pessoa que Deus quiser. Bom, Deus tem seus caminhos. Comigo foi de uma forma, com você talvez tenha sido de outra forma, com os seus familiares, amigos, talvez tenha sido de outra forma. Não importa o modo, a situação. O fato é que Deus é soberano para resgatar os seus filhos no momento e do jeito que Ele quiser.